Boa noite, irmãos. É com alegria que nós estamos aqui nessa noite para compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Trazemos o abraço fraternal da Igreja Batista do Bom Destino a esta amada igreja, irmãos que somos. Quando o pastor Isvaldo me contactou, eu fiquei feliz por poder compartilhar desta verdade da palavra do Senhor, que são as antigas doutrinas da graça. Às vezes nós pensamos, e alguns até dizem, que isso não é doutrina de batista. Às vezes nós pensamos que isso não tem nada a ver com aquilo que somos, mas é errado. Nós, como batistas, acreditamos na doutrina da predestinação. Acreditamos nas antigas doutrinas da graça. A primeira confissão de fé de 1689, confissão de fé batista, ela traz no seu arcabouço esse contexto. Se nós pegarmos algumas confissões mais modernas, a confissão de New Hampshire, a confissão da Filadélfia, confissões de fé batistas, que são confissões de fé de cunho reformado. O Jornal Batista, informativo que nós mantemos, esse informativo existe desde o ano de 1902. No ano de 1923, ele traz um debate sobre essas doutrinas, e ele vem trazendo a defesa do que nós chamamos as antigas doutrinas da graça. Conversando com o reverendo Ludigero e o irmão Samuel, a sua esposa Kessia, eu fiz uma colocação para eles o seguinte: eu não sou calvinista, porque no arcabouço do calvinismo vem algumas doutrinas que são principalmente eclesiológicas, que nós batistas caminhamos numa outra direção, mas de forma bem clara e explícita, com relação à doutrina da salvação, à doutrina de Deus, à cristologia, à doutrina do Espírito Santo. Entre outras questões, nós também caminhamos juntos. Então é importante que nós entendamos a nossa origem. Uma pessoa sem origem, uma pessoa sem história, uma pessoa que abandona a sua história, essa pessoa, ela fica sem alicerce, fica sem fundamento. E sem alicerce, sem fundamento, nós estamos prestes a tombar. E por isso nós nos mantemos e vamos continuar lutando por aquilo que nós cremos, por aquilo que os nossos pais creram, por aquilo que lhes fora ensinado. Conforme nos diz Judas, mantendo a fé que uma vez foi entregue aos santos. Esse deve ser o nosso objetivo, esse deve ser o nosso propósito, essa deve ser a razão de nós estarmos aqui, como igreja do Senhor Jesus. E uma vez que isso é uma verdade em nossas vidas, nós não podemos deixar nos perdermos com o mundanismo, com o secularismo, com o humanismo e com todos esses preceitos que querem trazer para dentro da igreja conceitos que vão de encontro àquilo que a verdade da palavra do Senhor prega. Por isso nós somos desafiados todos os dias a mantermos firmes e alicerçados na palavra do Senhor. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor, Romanos capítulo 9, versículos 15 e 16.
Palavra de Deus que nos diz o seguinte: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Eu quero orar com você. Senhor, nós te oramos porque nós cremos na Tua Palavra. Nós te oramos, ó Pai, porque nós somos dependentes da Tua Palavra. Nós precisamos, ó Pai, que a Sua Palavra fale em nossas vidas. Por isso, ó Deus, fala as nossas vidas nessa noite. Faça, ó Deus, com que nós possamos compreender qual é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Não nos deixe sair daqui, ó Deus, sem que possamos ter sido aperfeiçoados e santificados e feitos cristãos melhores. Em nome do Teu Filho Jesus é que te oramos. Amém. Eu gostaria de falar sobre a glória de Deus na salvação. Eu gostaria que a gente pudesse entender que o nome do Senhor Deus, Ele é glorificado por meio da salvação. Quando nós observamos o decorrer da história, quando nós observamos todas as coisas acontecendo e a sequência com que as coisas acontecem, nós olhamos e dizemos: Deus é Senhor. Se você começar a refletir sobre a sua vida, como você chegou aqui, por que você está aqui hoje, você vai ver que Deus conduziu a sua vida, tem conduzido e continuará conduzindo. Por que você se tornou um engenheiro e não tornou um médico? Por que você casou com a Maria e não com a Joana? Todas essas coisas estão sob o controle de Deus, porque o Senhor, Ele é soberano. Talvez esse conceito de soberano, ele seja um pouco distante da nossa realidade, porque nós não vivemos num país onde nós temos um soberano, onde nós temos um rei. Nós vivemos num país onde nós temos um sistema de governo com tripartite, né, com três alicerces, né, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, não existe um poder soberano, ninguém determina, ninguém dita as regras. E por isso, nessa perspectiva, o conceito de soberano, ele se torna um pouco abstrato para nós. Mas o soberano é aquele que diz e acontece. Steve Lawson, ele vai dizer que, como arautos do rei, nós não temos o direito de mudar a mensagem que o rei está nos dando para passar. Aí ele vai usar a figura do arauto quando ele recebia uma lei e ele ia ler em praça pública. O arauto não tinha o direito de mudar nem sequer uma palavra daquilo que estava escrito. Ele ia ler, ele ia falar daquilo que o rei, que é soberano, mandou ele falar. Por isso, nessa perspectiva, nós compreendemos que o Senhor Deus é soberano. E nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer que nós entendamos da sua palavra, do seu relacionamento conosco. Quando nós pensamos nessa questão, nós vamos pensar na glória de Deus, de um Deus que é santo. Nós não estamos falando de um como nós, mas nós estamos falando de um Deus que é santo. Ele habita em santidade. Ele habita em luz inacessível, a qual o homem jamais viu ou é capaz de ver. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, capítulo 6, versículo 16.
Nós não podemos confundir Deus com a sua criação. Nós não podemos confundir Deus com as coisas criadas. Se fizéssemos uma linha divisória, separando Criador e criatura, Deus ficaria sozinho acima dessa linha. Porque só Ele é Criador, tudo mais que existe são criaturas. Deus é essencialmente santo. O atributo da santidade é o atributo pelo qual o Senhor quer ser conhecido. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Isaías capítulo 6, nós vamos ver a palavra do Senhor que vai nos dizer: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. As suas vestes enchiam o limiar do seu trono. A casa se encheu de fumaça. Os querubins voavam sobre ele e possuíam 6 asas. Com 2 cobriam seus pés, com 2 cobriam seu rosto e com 2 voavam. E diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós vivemos num tempo em que o Senhor Deus tem sido confundido com um avô velho e cansado, deitado na sua rede, que está ali apenas para dar amor aos seus netos. Às vezes Deus é visto como aquele que não é capaz de manter os seus padrões, os padrões por Ele mesmo estabelecidos. Mas o Senhor, que é santo, é soberano. Às vezes nós confundimos Deus com o Papai Noel. Vocês já viram confundir Deus com o Papai Noel? No final do ano, a criança escreve uma carta e diz para o Papai Noel: Papai Noel, eu fui obediente esse ano. Papai Noel, eu fui um bom aluno. Estudei tudo que tinha de estudar. Fiz tudo que tinha de fazer. Portanto, eu quero ganhar um videogame. As nossas orações são muito parecidas com essas cartas. Hoje nós dizemos: Senhor, eu fui obediente, eu frequentei o culto. Senhor, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Portanto, eu não quero mais andar naquele carro velho, eu quero um carro novo. Confundimos Deus com o Papai Noel. E nós precisamos entender a santidade de Deus. O texto lido pelo querido reverendo Ludgero vai dizer: sede santos como eu sou santo. Nós temos uma motivação para sermos santos que transcende aquilo que os nossos olhos são capazes de ver. Nós temos uma motivação para sermos santos, que é a santidade de Deus. Você vai mostrar santidade na sua vida a partir daquilo que você faz quando ninguém está te vendo. As coisas aparentes e visíveis nas nossas vidas nos fazem andar por alguns caminhos. Mas quando ninguém está nos vendo, nós mostramos realmente que amamos a Deus. Quando ninguém está nos vendo, às vezes nós pensamos assim: eu vou andar por esse caminho, porque senão o que as pessoas vão pensar de mim? Eu vou fazer isso, porque senão como vai ficar o meu testemunho perante a sociedade? Eu vou fazer isso, porque senão a igreja vai me excluir do hall de membros.
Eu não vou poder cantar aqui na frente. Mas a motivação para sermos santos é a santidade de Deus. Você consegue contemplar essa santidade de Deus? Você consegue dimensionar o quanto Deus é santo? Ele não pode ser confundido com a sua criação e não pode ser misturado com esta criação. Deus, ele se relaciona com a sua criação por iniciativa dele, não iniciativa do homem. Se a gente for pensar, alguém aqui já viu uma árvore pedindo para ser nosso amigo? Uma árvore, você passa em frente a uma árvore e ela fala, seja meu amigo. Essa é a mesma capacidade que a árvore tem de pedir para que eu seja amigo dela. É a capacidade que eu tenho para pedir para ser amigo de Deus. Nós não somos capazes, nós não temos ferramentas para nos aproximarmos de Deus. E é essa perspectiva da relação de Deus com a sua criação que precisa estar presente em nossas vidas quando nós oramos. Eu costumo dizer lá na nossa igreja uma coisa, que é o seguinte: se nós tirarmos os pedidos das nossas orações, o que vai sobrar? Às vezes eu faço desafio com os irmãos lá, hoje nós vamos orar e ninguém vai pedir nada. Os irmãos ficam assim, tem um pouco de dificuldade. Por quê? Porque oração hoje é sinônimo de pedir. Mas a oração é uma oportunidade que eu tenho de me aproximar, de me relacionar com Deus. Nós precisamos comunicar com Deus por meio da oração. Eu vou dizer uma palavra aqui que alguns irmãos podem até assustar, mas a minha oração não muda em nada os propósitos de Deus. As minhas orações não direcionam Deus. As minhas orações não mostram o caminho que Deus deve percorrer. Aí a pessoa vai e pergunta, então por que você ora? Eu oro porque quando eu coloco diante de Deus uma necessidade, eu descanso nele. Se tem uma pessoa doente no hospital e eu oro por ela, eu não preciso ficar preocupado mais com aquela situação. Porque o Senhor vai cumprir o plano dele, que é muito melhor do que o meu, diga-se de passagem. Por isso, nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus. O pastor Tiago vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Se a gente tirar das nossas orações aquilo que nós pedimos para os nossos deleites, o que será de nós? Por isso nós somos desafiados a orarmos no sentido de relacionar com Deus, de ter um relacionamento com Ele. A relação de Deus com a sua criação, ela traz para nós um sentido de quando Deus criou o homem. Veja bem, Deus criou o homem com a coisa mais preciosa que ele tinha, a sua imagem e semelhança. Para que o homem não ficasse vago, ele planta para ele um jardim. E nesse jardim havia todos os tipos de árvores frutíferas. Esse jardim era regado por um rio que mais adiante se dividia em 4 braços. E às margens desse rio
tinha todos os tipos, todas as espécies de pedras preciosas. Deus, quando Ele faz algo para o homem, Ele faz com excelência. Mas Deus diz para o homem: tudo que tem nesse jardim você pode comer. Mas existe uma árvore ali no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, nem mesmo toque naquela árvore, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mas o homem quis pagar para ver se era assim mesmo. A serpente chega para o homem e a mulher e diz: Deus está com medo. Deus está com medo porque Ele sabe que o dia que vocês comerem da árvore, vocês serão como Ele. A mulher pegou aquela fruta. Primeiro, o texto vai nos dizer que a mulher diz: não, nós não podemos tocar. No segundo momento, o texto vai dizer: e viu Eva que a árvore era boa para dar entendimento e desejável aos olhos. Ela pegou, comeu e deu ao seu marido e ele comeu. Naquele momento, foi quebrado o relacionamento que o homem tinha com Deus. O texto bíblico vai nos dizer que Deus passeava no jardim pela viração do dia e mantinha um relacionamento conosco. Mantinha um relacionamento com Adão, com Eva, mantinha um relacionamento com o ser humano. Mas o homem desobedeceu. Mas em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos o proto-evangelho, o primeiro evangelho, a promessa do Redentor. Onde Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A gente pensa, Deus criou o homem com excelência. Deu a ele um limite, mas o homem não obedeceu esse limite. Agora não. Agora Deus vai agir diferente com o homem. Não. Sabe o que Deus deu em resgate pelas nossas vidas? Seu único filho. Deus, Ele trabalha com excelência. E Deus redimiu o homem, tirou ele daquele estado em que ele estava ali. Ele buscou o relacionamento com o homem. Ele não esperou que o homem buscasse relacionamento com ele. Ele não esperou que o homem tivesse uma iniciativa. Ou seja, eu comi da árvore, agora eu vou procurar Deus. Vou explicar para ele o que aconteceu. E vou voltar a ser como eu era antes. Não, o homem, muito pelo contrário, ele se esconde. E Deus busca o homem, busca esse relacionamento. E a partir de então nós estamos próximos de Deus, nós somos aproximados de Deus. E quando nós vemos sob essa perspectiva, nós vemos que nós temos, como cristãos, um chamado para a proclamação do Evangelho. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que os anjos queriam essa missão que é minha e sua. Os anjos queriam proclamar esta mensagem de tão bonita, de tão grandiosa, de tão importante que ela é. Os anjos olhavam para esse projeto redentor de Deus para o homem e diziam: nós queremos levar essa palavra, Senhor.
Nós queremos levar essa palavra. Mas o Senhor deixou essa responsabilidade para mim e para você. Mas a igreja tem feito essa proclamação, tem feito essa divulgação da mensagem. Em muitos momentos, de forma equivocada. Se nós perguntarmos a muitas pessoas dos círculos evangélicos hoje, por que eles pregam o evangelho? Eu acredito que a maior parte responderá: para que as pessoas sejam salvas. Errado. Nós não pregamos a mensagem para que as pessoas sejam salvas. Nós pregamos a mensagem porque esse é o mandato do Senhor para as nossas vidas. Nós pregamos a mensagem porque nós somos chamados para isso. O apóstolo Paulo vai dizer: eu tenho duas possibilidades diante de mim: pregar de bom grado ou contra a minha vontade. Ele não coloca a possibilidade de não pregar. Se eu faço de bom grado, eu tenho galardão. Se eu não faço de bom grado, o único prejudicado vou ser eu. Por isso eu e você somos chamados para a proclamação do Evangelho. Não para que as pessoas se convertam, mas porque esse é o meu e o seu chamado. Aí você vai dizer: mas tanto faz, se é porque as pessoas, se é porque o Senhor chamou, se é para as pessoas para que as pessoas se convertam, isso não faz diferença. Faz e muita. Faz e muita diferença. Porque quando nós pregamos o Evangelho para que as pessoas se convertam, nós precisamos de fazer neles algumas adaptações. Adaptações que têm sido feitas por muitos que se dizem pregador do Evangelho. Pessoas que eram para ser arautos, leitores da mensagem. Eles acharam que essa mensagem não está boa desse jeito. O Evangelho é um chamado ao arrependimento. O Evangelho não é aquilo que você faz, mas o Evangelho é aquilo que foi feito por você. O nosso chamado é para proclamarmos o Evangelho tal como ele é. O nosso chamado é para proclamar um Evangelho que condena o homem, que diz que o homem é pecador, que diz que o homem não tem justiça, que diz que o homem não pode fazer nada por si mesmo. Aí as pessoas vêm à igreja, ouvem essa mensagem e vão embora. Daí a pouco, o pastor pensa: eu não posso deixar que isso aconteça. Pessoas entrarem e saírem. Então eu vou fazer com que esse Evangelho seja aquilo que agrade as pessoas. Por isso, nós não pregamos para que as pessoas se convertam. A conversão de pessoas é uma consequência de uma obediência a um chamado dado por Deus. Quando nós olhamos nessa perspectiva, a perspectiva de pregar o Evangelho para que as pessoas se convertam, nós vamos ver que a mensagem do Evangelho vai passar por mudanças e adaptações que é necessário fazer para que as pessoas
se sintam bem, se sintam à vontade, se sintam felizes e não esmagadas e não quebrantadas. As pessoas precisam se sentir à vontade no nosso meio e não contritas. O salmista Davi, no Salmo 51, ele vai dizer o seguinte: porque o Senhor não se agrada de sacrifícios, porque se o Senhor se agradasse de sacrifícios, eu os daria a todos. Mas sacrifícios agradáveis ao Senhor são um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Quando nós proclamamos a mensagem, é para que o reino de Deus, para que o nome de Deus seja engrandecido e glorificado. Quando nós proclamamos a mensagem, é porque nós entendemos que Deus tem um chamado para as nossas vidas. O apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, ele vai dizer: mas aprouve a Deus salvar alguns pela loucura da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é o meio pelo qual o Senhor quis salvar a humanidade. O que tem te motivado? O que tem te tirado? Tem feito você sair do lugar? Nós vivemos num tempo em que as influências do modernismo, a influência do humanismo, a influência do iluminismo, a Revolução Francesa, todas essas influências têm entrado em nossas igrejas, e as nossas igrejas hoje são cada vez mais mundanas. As pessoas estão preocupadas com as coisas do mundo e não estão preocupadas com o reino de Deus. Mas Jesus já sabia que seria assim. Ele conta uma história de um homem que preparou uma festa. E deu o horário da festa, as pessoas não chegaram. Aí ele disse aos seus servos: vai lá e chama as pessoas. Uns disseram que tinha comprado um terreno e precisava de ver esse terreno. E diz ao servo do seu senhor: me tenha por arrogado, não leve isso em consideração na minha conta. Depois veio outro e disse: eu comprei uma junta de boi e preciso testá-la. E o texto continua, e nós podemos ver que hoje em dia nós temos várias desculpas. Eu costumo dizer na igreja que tudo e nada é motivo para abandonar a verdade do Senhor, a vontade do Senhor. Quando nós nos deparamos com isso, com essa centralidade do Evangelho, quando nós nos deparamos com isso e vemos a palavra de Deus nos dizer: não depende de quem quer, nem de quem corre, mas depende de Deus de usar misericórdia. Nós vamos chegar à conclusão que não é o que eu falo, mas é o que Deus faz na vida das pessoas. O apóstolo Paulo vai escrever lá no início dessa carta: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho, ele é o poder de Deus. É o Evangelho que nos resgata da escravidão do pecado. É o Evangelho que fez com que aquele ladrão ali da cruz ouvisse do Senhor Deus: porque hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a possibilidade de uma vida nova,
que só o Evangelho é capaz de dar. Nós vemos pessoas procurando as mais variadas formas de ajuda para saírem das suas dificuldades, para vencer as suas lutas. Mas o Evangelho do Senhor Jesus, ele nos resgata, ele nos faz novas criaturas. Talvez a nossa grande dificuldade é olharmos para Deus como soberano Senhor, que salva quem Ele quer, que resgata quem Ele quer, que transforma a vida de quem Ele quer, de que compadece de quem Ele quer compadecer, que usa de misericórdia para com quem Ele quer usar de misericórdia. Talvez a nossa grande questão seja: por que Deus faz isso? Porque lhe pareceu bem aos seus próprios olhos. Isso é um ser soberano, que faz tudo conforme lhe agrada, que não precisa justificar para mim e para você por que ele fez isso, que não nos deve explicações, que não nos deve nada, porque tudo que nós temos e somos pertence a Ele. Até a nossa vida foi dada por Ele. Esse Deus é o autor e o consumador da nossa fé. Você crê? Você creu? É porque um dia Deus te deu fé. Você se mantém no caminho? É porque o Senhor faz com que você persevere. Nada pode te manter nos caminhos do Senhor que não seja o próprio Deus. Nós estamos firmados em Deus. Nós somos firmados por Deus. E é Deus quem nos faz cada dia mais seus seguidores. É Deus quem nos preserva. Arthur Pink, ele vai dizer o seguinte sobre a soberania de Deus. Ele diz que existem pessoas que são líderes, existem pessoas que são liderados, existem médicos, existem engenheiros, e o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Você acha que você tem um controle na sua vida? Você acha que você é senhor do seu viver? Você acha que as coisas estão nas suas mãos? Engano seu. O que é a vossa vida? Um vapor que aparece e logo se vai. As nossas vidas pertencem ao Senhor. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. E Ele, como soberano, governa sobre nossas vidas. Você foi salvo para a glória e honra do nome do Senhor. Glorifique o Senhor, seu Deus, na sua salvação. Glorifique o Senhor Deus
no seu viver, todos os momentos. Deus, quando Ele cria o homem, Ele diz para o homem assim: você vai plantar e cuidar da terra. E essa era a forma com que o homem ia glorificar o nome de Deus. Quando veio o pecado, ele quebra essa harmonia. E hoje nós reduzimos o louvor a Deus a um período de louvor. Nós reduzimos a adoração a Deus a alguns cânticos que nós cantamos aqui na celebração. O Senhor nos chamou para sermos testemunhas dele aonde nós estivermos. Seja o melhor funcionário da sua empresa. Seja o melhor aluno da sua escola. E quando alguém perguntar a você por que você faz isso, você faz porque é para a glória do Senhor. O apóstolo Pedro diz: servi aos seus senhores como ao Senhor. Vós, escravos, servi aos seus senhores como ao Senhor. No seu trabalho, faça o seu trabalho como se fosse para o Senhor, porque a sua vida não te pertence. Se você está ali é com um objetivo. O Senhor tem um plano em cada ato e fato que acontece. Porque não depende de quem quer. Não depende de quem corre. Depende da ação misericordiosa de Deus sobre nossas vidas. O Senhor compadece de quem lhe parece bem. O Senhor nos ama e nos restaura. Se nós vivêssemos 10 vidas, 10 vidas nós teríamos razões para glorificar o nome do Senhor. Mas algumas pessoas têm preferido agradar a si mesmo, fazer as suas próprias vontades. Andam distantes do plano do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Nos ajude a glorificarmos o seu nome com o nosso viver. Nos ajude a sermos servos íntegros. A sermos funcionários íntegros. A sermos pessoas íntegras. A sermos clientes da padaria onde nós formos íntegros. Que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida de santidade. Para que o nome dele seja glorificado. Para que nós possamos dizer: eu tenho combatido o bom combate. Eu não tenho desperdiçado o tempo que o Senhor tem me confiado, mas eu tenho usado para a glória e louvor do seu santo nome. Que o Senhor nos abençoe. E que Ele esteja conosco todos os momentos das nossas vidas. Eu quero orar nesse momento, quero te convidar a se colocar de pé. Senhor, nós te oramos porque nós reconhecemos que o Senhor é um Deus que nos ouve. Nós te oramos, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor nos responde para a glória do seu santo nome. Ó Deus de amor, não nos deixe traçarmos os nossos próprios caminhos. Não nos deixe, ó Deus, fazermos aquilo que parece bem aos nossos olhos. Nos tira, ó Deus, essa visão mundana dos nossos corações. Tira de nós, ó Pai, o desejo de servirmos ao mundo. Coloque em nossos corações, ó Deus, o quebrantamento que precisamos.
Que nós possamos olhar para o Senhor e reconhecer a santidade do Senhor. Que nós possamos olhar para o Senhor e ver a glória do Senhor manifesta em todas as coisas. E que assim nós possamos engrandecer o Seu santo nome com as nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus é que te oramos. Amém.